Vamos fazer mais um exercício resolvido. Esse exercício é sobre calor latente e pergunta o seguinte, ó. Qual que é a quantidade de calor deve absorver uma amostra de gelo, que tem essa massa, 720 gramas, ela inicialmente está a menos 10 graus Celsius, para que ela passe para o estado líquido a uma temperatura de 15 graus Celsius. Tá? Então, para resolver esse problema, a gente vai ter que pensar ter que fazer em 3 fases, né? Então, primeira coisa, eu tenho gelo, né? Tenho gelo aqui, temperatura inicial menos 10 graus Celsius, e eu quero que ela chegue a uma temperatura final de 0 graus Celsius. Ou seja, no final das contas eu quero que ela vire água, né? Vire líquido, né? Então, a primeira fase é exatamente isso aqui. Ela está no formato de gelo, né? Aqui é o primeiro item, formato de gelo. Então, ele vai ter que baixar de menos 10 graus até 10 graus Celsius. O segundo passo, o que é? Ele vai ter que se transformar, então, de gelo para água, né? Vou colocar assim, água. Então, vai fundir, né? Então, perceba que, como é uma substância pura, né? A gente tem o gelo como substância pura, ele vai se manter na mesma temperatura nesse processo de fusão, né? Então, temperatura inicial 0 graus Celsius, temperatura final 0 graus Celsius. A gente não vai usar essa relação aqui, mas só para ficar claro, né? Então, vai transformar de gelo para água, né? Água líquida. E o terceiro passo daí, a terceira etapa, essa água líquida, ela está no estado líquido a 0 graus, e o estado final, né? Temperatura final, no caso, né? Temperatura final de 15 graus Celsius. Certo? Então, pergunta qual a quantidade de calor envolvida, né? Qual a quantidade de calor envolvida. Então, vamos lá, vamos fazer passo a passo aqui. Então, no primeiro caso, eu tenho o quê? Eu tenho calor igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Deixa eu colocar aqui o valor do calor específico para o gelo. Então, o calor específico para o gelo, pegando numa tabela, é 0,53 caloria por grama grau Celsius. O calor específico da água é 1 grama, uma caloria por grama grau Celsius. Então, por que que bom, primeira pergunta assim, interessante, né? Por que que o calor específico do gelo é menor do que da água? Ou seja, para aumentar 1 grau Celsius, 1 grama, eu preciso só 0,53 calorias. Aqui eu preciso 1 caloria. O motivo está relacionado à organização, né? Então, o gelo tem uma estrutura muito mais organizada do que da água, né? Que é mais desorganizada, né? Organizada. Tá, então vai precisar de mais calor para aumentar na mesma temperatura. Vai precisar de mais calor para que ocorra uma variação idêntica de temperatura, né? Então esse é o primeiro ponto. Mas vamos lá, vamos fazer essa conta, né? Então no primeiro caso, eu tenho a massa de 720 gramas vezes 0,53 vezes, então perceba que é temperatura final menos inicial, né? Então final menos a inicial, menos 10. Tá ok? Deixa eu colocar o valor aqui que eu já calculei. Isso aqui vai me dar, vou colocar aqui embaixo, igual a 3.816 calorias. Certo? Então esse processo vai necessitar então 3.816 calorias. O segundo passo. Agora vamos calcular a temperatura não, calcular o calor para fundir, né? Qual seria o calor de transformação para que ocorra a fusão do gelo em água, né? Água líquida. Então vou usar a relação calor, né, que seria o calor de fusão, igual a massa vezes
esse valor aqui, que é o calor de fusão, né? Então, deixa eu colocar também na tabela esse calor de fusão, que é o mesmo de solidificação. Isso aqui vai ser 79,536 calorias por grama. Tá. Então, isso aqui a massa vai ser também 720 vezes 79,36. Então, isso aqui vai me dar como resultado, fazendo a conta, vai dar 57.265,92 calorias. Então veja que as ordens de grandeza são diferentes, né? Então aqui é 3.800, aqui é 57.000. Ou seja, para quebrar as ligações de hidrogênio, no gelo exige muito calor. Então veja, a temperatura vai se manter constante, tá? Nesse processo de fusão, e necessita de muito calor, né? Muita energia térmica para quebrar basicamente as ligações de hidrogênio, né? Essas ligações de hidrogênio mais fortes que são no gelo, né? E no terceiro caso aqui, então agora, vamos imaginar que a água já está no estado líquido. Então eu vou calcular agora o calor para elevar a temperatura de 0 a 15 graus. Né? Isso aqui vai ser massa, calor específico da água, vezes variação de temperatura. Então 720 vezes 1, temperatura final 15, menos temperatura inicial 0. Fazendo a conta aqui, então a gente chega a 10.800 calorias. Certo? Lembrando então que aqui o calor específico da água é maior do que o gelo, então você realmente vai precisar de mais calor, né, para aumentar a temperatura. Só a observação que tem uma diferença de 10 graus, aqui tem uma diferença de 15 graus. Mas então são dois fatores. Né? Esse 10.000 é muito maior que o 3.800, porque tem uma diferença maior de temperatura, e além disso o calor específico da água líquida é maior, é quase o dobro do calor específico do gelo. E no final das contas o que eu quero é a quantidade de calor total, né, que deve absorver essa amostra para que ele efetivamente saia de menos 10 graus e chegue a 15 graus. Então é basicamente somar, né, esses três termos. Soma esse termo, e esse termo, né, então aqui eu tenho o calor total, vai ser exatamente esse calor 1, ou seja, o calor necessário para sair de menos 10 para 0 graus, mais o calor 2, mais essa energia térmica, né, o calor 3. Então, fazendo essa soma aqui, isso aqui então vai dar 71.882 calorias. 882 calorias. Então, aqui vai ser o calor necessário para que ocorra essa transformação física, né, a transformação de fase, e aumentar a temperatura, então, de menos 10 até 15 graus.